Boa noite a todos. A gente vai ter a nossa palestra com a doutora Tatiana, e eu vou passar então a palavra para ela e vocês fiquem à vontade para fazer questionamentos e depois as perguntas no final. Boa aula para todos. Oi, boa noite para todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, um tema que é desafiador, eu acho, na minha opinião. Para dar essa aula, eu me baseei no Jornal Brasileiro de Pneumologia, né, nas recomendações do manejo de pneumonia adquirida da comunidade de 2018 e de ventilação mecânica e hospitalar de 2007, ou seja, não é tão recente assim, né? Mas é o que a sociedade disponibiliza para as nossas diretrizes. Bom, então, a pneumonia comunitária, ela é a terceira causa de morte no mundo. O diagnóstico inicial, ele continua sendo o básico, né? Raio-x de tórax, de preferência em duas incidências, PA e perfil, anamnese e exame físico. Hoje se fala muito em ultrassom de tórax, e ele tem uma especificidade muito boa para consolidação, né? Em pessoas bem treinadas, pode chegar até 100% de diagnóstico. E a gente tem que pensar sempre que é muito útil para a gente fazer nas gestantes, né? Para a gente evitar o risco de radiação, e pacientes restritos ao leito, porque, querendo ou não, um raio-x de leito é muito ruim, né? E acaba gerando muita dúvida. A tomografia, então, a gente vai deixar para casos bem mais específicos. Então, para pacientes que são muito obesos, que a gente não vai conseguir ter um resultado tão bom no ultrassom, os imunossuprimidos, que a gente vai entrar numa gama de outros diagnósticos alternativos, pacientes que já têm alterações radiológicas prévias, então já tem uma TB, já tem algumas outras coisas, e complicações, né? Se a gente pensar em complicações como abscesso e derrame pleural ocular. A investigação etiológica, então, a gente vai deixar somente para os pacientes que a gente pensa que é uma pneumonia grave, né? Que não vão responder a uma terapia inicial de antibiótico. Vamos pensar também nos casos de internação em UTI. A gente tem o escarro como um bom método para tentar descobrir aí o patógeno, mas ele tem que ser bem coletado e bem armazenado para a gente ter uma boa resposta. Hemocultura, né? E pensando aí em pacientes em ventilação mecânica, o ideal seria a realização de um lavado broncoalveolar por broncoscopia. Bom, o score de gravidade, então, ele vai predizer o prognóstico e o local do tratamento, se vai ser ambulatorial, hospitalar ou em UTI. Vamos também, através desse score, decidir o antibiótico e a via de administração. Então, aqui a gente cai no básico aí da faculdade, né? Que continua sendo o score, o CURB 65, que é o mais fácil no dia a dia da gente estar pensando nele, tanto em pacientes em consultório, quanto em pacientes em pronto-socorro, né? Então, que são os fatores de confusão mental, onde posso, se eu tiver um score menor ou igual a 8, a gente vai dar 1 ponto, uma ureia maior que 50, uma frequência respiratória maior que 30 incursões por minuto, uma pressão arterial com uma sistólica menor que 90 ou uma diastólica menor que 60, uma idade maior ou igual a 65 anos. Então, para cada um desses fatores, a gente vai dar 1 ponto. Claro que ele não é perfeito, né? A gente tem limitações do teste, porque ele não vai avaliar comorbidades, como a ICC, a DPOC, as insuficiências hepáticas, neoplasias, e a gente sabe que isso também são critérios de gravidade. Então, além do CURB 65, a gente vai ter que pensar nas comorbidades descompensadas, né? Se o paciente tem uma saturação menor que 90 em área ambiente, e se o raio-x de tórax ele vai apresentar um infiltrado multilobar ou bilateral. Então, isso também são critérios que a gente tem que pensar em internação. Bom, então, se a gente vai colocar numa tabela, né, esses pacientes, de acordo com o CURB, se ele tiver de nenhum a 1 ponto, eu vou ter um candidato a tratamento ambulatorial, porque ele tem uma mortalidade baixa.
2 pontos, eu vou pensar em considerar um tratamento hospitalar. E maior ou igual a 3 pontos, eu já vou pensar em um tratamento hospitalar e numa pneumonia grave já, tendo até que avaliar a possibilidade de UTI para esses pacientes. Bom, então se você decidiu internar, se achou que esse paciente está com critério de internação, o que hoje é preconizado já? Que a primeira dose de antibiótico seja feita no pronto-socorro. Isso porque tempo é mortalidade, né? Então, eles falam que quanto antes, mais precoce ser iniciado esse antibiótico, melhor o prognóstico do paciente, né? Se a gente for pensar que esse paciente nós vamos ter que fazer a internação desse paciente, ele vai ter que subir para a enfermaria, a enfermagem está sempre sobrecarregada, vai ter que pedir a medicação, ou seja, uma medicação que a gente podia ter feito em menos de 1 hora, às vezes o paciente vai demorar para receber essa primeira dose aí, no mínimo 2, 3, 4 horas, né? Então, seria muito interessante que a primeira dose já fosse realizado no pronto-socorro. Bom, se a gente pensar quais seriam, então, as indicações de UTI para esse paciente, seriam os 2 critérios maiores, que é o choque séptico ou uma necessidade de ventilação mecânica, né? Ou 3 critérios menores, que seria uma frequência respiratória maior que 30, infiltrado multilobar, confusão mental, uma ureia maior que 50, uma sistólica menor que 90. É difícil, né? A gente sabe que muitas vezes esses critérios menores a gente trata em enfermaria. Bom, a gente tem 2 biomarcadores que hoje em dia eles são bem importantes para a gente ver prognóstico da pneumonia, né? O PCR, que ele já está bem aí fundamentado no nosso meio, todo mundo acaba usando, né? Então, ele tem um pico após 48 horas do processo inflamatório. E recentemente tem um estudo que mostra que se ele não cai em 50% do nível até o terceiro dia, a gente tem um risco maior de morte em 30 dias, tá? E se ele também permanece acima de 75, também é um risco maior de morte em 30 dias. Então, isso tem que chamar a nossa atenção, que esse é um paciente mais grave, que ele pode não evoluir bem, tá? Outro que se fala hoje, que eu trouxe aqui mais por uma curiosidade aí para vocês, que é a procalcitonina, eu acho que está muito fora da nossa realidade, não é um exame barato, mas ele é bem interessante porque ele aumenta nas infecções bacterianas e não aumenta tanto nas infecções virais. Então, também, às vezes, é um excelente marcador para a gente ter certeza que a gente está lidando com uma pneumonia bacteriana. Bom, o tratamento, ele vai começar sendo empírico, né? Pela nossa sociedade brasileira, não é indicado iniciar com monoterapia com macrolídeo, tá? Já mostra uma resistência no Brasil muito grande a macrolídeo. Então, que eles indicam iniciar um beta-lactâmico com macrolídeo ou uma quinolona respiratória. O que eles falam muito da quinolona respiratória, um pouco assim, vamos ter um pouco de parcimônia para o uso, né? Deixar para os pacientes que têm comorbidades, para os pneumopatas, né? Tentar realmente os pacientes sem comorbidades ou mais jovens, a gente optar mesmo pelo beta-lactâmico com o macrolídeo, para a gente estar evitando mesmo as resistências bacterianas. Bom, então se a gente pensar em tratamento ambulatorial para esse paciente, sem comorbidades, sem uso recente de antibióticos, sem fator de resistência, de risco de resistência, a gente vai começar então com a amoxicilina mais o clavulanato e mais o macrolídeo, tá? Isso aqui hoje eles já falam que tem que ser associado. A amoxicilina com clavulanato isolado, se realmente o paciente não tiver nada, né? Vamos supor que é um paciente jovem, com menos de 60 anos, sem comorbidades. Então, aí você pode começar uma monoterapia só com o clavulanato, tá? Agora, se o paciente ele já tem fator de risco, doença mais grave, tem uso recente de antibióticos, aí vai iniciar sempre beta-lactâmico com macrolídeo, certo? E nos casos dos pacientes que tiveram uso recente de antibiótico ou que são portadores de doença pulmonar crônica, entrar com as quinolonas. O que eu queria que vocês prestassem atenção é no tempo de tratamento, tá? 5 a 7 dias no máximo. Paciente em tratamento ambulatorial, a gente não precisa fazer 10 dias de antibiótico, tá? E a dose também que eles preconizam é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, eu vou mostrar depois uma tabela para quem depois até quiser printar essa tabela.
O macrolídeo continua sendo 500 miligramas, uma vez ao dia, mas o beta-lactâmico, eles pedem uma dose maior, de 2 gramas dia, tá? Eu vou mostrar depois a tabela, mas percebam o quê? 5 a 7 dias é o suficiente para o tratamento ambulatorial. Os pacientes de enfermaria, então, os pacientes que vão precisar ser internados, eles já pedem um tempo maior de antibiótico, né? Porque já tem uma gravidade maior. Então, eles já pedem de 7 a 10 dias de antibiótico. Se forem as quinolonas respiratórias, 5 a 7, tá? Então, fez 7 dias de antibiótico, o paciente está bem? Pode dar alta sem antibiótico. Não tem por que fazer 7 dias de antibiótico internado e esse paciente ainda sair com mais 7 dias de antibiótico para casa. Isso a gente acaba vendo muito na pós-internação e realmente não tem a necessidade. Aliás, a gente pode estar aumentando aí o risco de resistência, né? Então, eles falam para começar com uma cefalosporina de terceira, que seria a ceftriaxona, né? Ou ampicilina subactam, mais o macrolídeo, tá? Ou uma cefalosporina de terceira, ou amoxicilina inicial. Qual é a vantagem que eu vejo da gente usar o beta-lactâmico? Eu posso deixar esse paciente internado por 3 dias fazendo EV e dar alta com VO. Diferente aí da cefalosporina, que eu não vou conseguir fazer isso, né? Eu vou ter que deixar o paciente internado por 7 dias, que muitas vezes ele não tem condições de comprar uma ceftriaxona injetável, para estar fazendo antibiótico todo em ambiente hospitalar. Então, se a gente conseguisse fazer essa troca, a gente ter a disponibilidade, né, da amoxicilina com ácido clavulânico para as enfermarias, seria muito interessante. Que baixou a PCR, o paciente melhorou o hemograma, alta com clavulin para casa. Na UTI, então, eles falam para a gente manter uma cefalosporina de terceira, aí eles nem entram mais com os beta-lactâmicos, e o macrolídeo, né? Ou a cefalosporina de terceira com uma quinolona respiratória. E aí o tratamento é um pouco mais estendido, podendo chegar até 14 dias. Essa associação de cefalosporina de terceira com uma quinolona, eles colocam no consenso, mas ainda eles não batem o martelo, ainda é estudo, tá? Tem disponível, mas eles falam que não seria a nossa primeira opção. E aqui a gente vai ter umas terapias-alvo específicas, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês? Que se a gente tiver, por exemplo, um paciente infectado por pseudomonas, a gente vai precisar de mais tempo de antibiótico. Se a gente tiver um paciente resistente ao Staphylococcus aureus resistente, nós vamos precisar de 21 dias de antibiótico. E aqui, bem importante, ó, nos pacientes com pneumonia aspirativa, são 21 dias de antibiótico. São 21. Não tirem antes, porque o paciente demora para melhorar. São imagens radiológicas que persistem por muito tempo e a gente vai precisar desse tempo maior aí de uso. E normalmente, gente, eles vão muito bem com o próprio clavulanato, tá? E inicialmente é até a terapia de escolha. A terapia de escolha para esses pacientes vai ser o beta-lactame. Só que nós vamos deixar por um tempo muito maior que é de 21 dias. Então, aqui, se a gente for pensar, só reforçando os tratamentos ambulatoriais, optou pela levo, 5 a 7 dias, 500 miligramas normalmente é o suficiente por 7 dias, não precisa ser 10 dias. E se vocês forem optar pelo de 750 miligramas, 5 dias é o suficiente, tá? Não precisa estender esse tratamento para 10 dias também. Paciente ambulatorial é de 5 a 7 dias. E não esquecer que um tratamento muito longo, a gente vai estar favorecendo uma resistência bacteriana e uma infecção aí por Clostridium, e aí a coisa complica mais. Fala-se muito também no uso de corticoide para tratar esses pacientes. Não é consenso mais o uso de corticoide para tratar pneumonia. A gente vai deixar o corticoide só em casos graves, pacientes internados, que estão em ventilação mecânica ou em risco de evoluir para ventilação mecânica. E a dose vai ser uma dose bem baixinha, pelo que vocês podem ver, 200 miligramas, dia, 4 a 7 dias, tá? Então, assim, não tem porquê um paciente ambulatorial sair com receita de antibiótico e corticoide. Não tem porquê um paciente internado
receba uma prescrição de antibiótico com corticoide. É exclusivo aí para os pacientes em UTI. Aqui, então, a tabela que eu queria mostrar para vocês, se alguém quiser printar a tela, aqui nós temos todos os antibióticos que a gente pode usar para pneumonia, a via de administração, a dose e o intervalo. Então, ó, se a gente optar aqui pelo mais comum que a gente usa, né, que é a amoxicilina com clavulanato de 875, nós vamos fazer de 8 em 8 horas, tá? Sem medo. Podem fazer de 8 em 8 horas como monoterapia. Caso queira associar, associe ácitro, 500 mg dia, 5 dias de ácitro, 7 dias de clavulanato, tá? Levo a mesma coisa, se for oral, a cada 24 horas. Vamos frisar que não é de 12 em 12, tá? 750 miligramas, o que eu vejo no dia a dia, poucos pacientes toleram essa dosagem, principalmente o idoso, ele se queixa muito de tontura, de mal-estar, não conseguem tomar um antibiótico, muitas vezes vomitam. Então, vamos tentar evitar mesmo esse uso de uma dose maior, porque principalmente os idosos, eles sofrem com essa dose de medicação. Bom, já a pneumonia hospitalar é um mundo mais sombrio, porque eles falam muito assim, a gente tem que ver qual é a flora do hospital, né? Mas assim, eles vão contar uma pneumonia hospitalar, a gente vai considerar o paciente internado por mais de 48 horas que evoluiu com quadro de pneumonia. Ele vai ser, então, paciente de baixo risco se tiver menos de 5 dias de internação, sem fatores de risco e sem uso de antibiótico nos últimos 15 dias. E ele vai ser um paciente de alto risco para morbidade e mortalidade, tá, gente? Um paciente que tem mais de 5 dias de internação, uso de antibiótico nos últimos 15 dias, pacientes que vieram de procedimentos cirúrgicos da neuro, uso de corticoides, que tem muitos pacientes que usam de forma crônica por inúmeras doenças, né? Ou pacientes em ventilação mecânica ou em SARA. E aí a gente tem que pensar nos patógenos que podem estar no meio aí disso aí, né? Que o principal é o Staphylo aureus e as enterobactérias, tá? Então, sempre quando a gente pensar em pneumonia hospitalar, a gente sempre vai pensar numa terapia combinada, nunca numa terapia isolada. E se a gente for pensar em Pseudomonas, que também é uma bactéria muito comum aí nas pneumonias hospitalares, o tratamento é cipro. É o que a gente vai usar para tratar Pseudomonas a princípio, né? Então, aqui, se eu tiver um paciente de baixo risco, que não é Pseudomonas, a gente vai tratar como a gente trata uma pneumonia comunitária inicial, beta-lactâmico, inibidor da beta-lactamase. Se não der certo, a gente pode também optar por uma quinolona ou uma cefalosporina de terceira, né? Já se o paciente ele for de alto risco, aí a gente vai ter que ter um cuidado maior, né? Então, aí a gente vai ter que usar terapia combinada. Então, a gente pode colocar aí um beta-lactâmico, uma cefalosporina de quarta geração, carbapenêmicos, e a gente vai ter que pensar muito no que esse paciente, com que ele pode estar colonizado, né? E o que eu queria falar para vocês, que é uma coisa que eu acho que às vezes angustia muito a gente que está lidando com esses pacientes com pneumonia. Os sintomas vão demorar para passar, tá? Então, esse paciente internado, que a gente às vezes não quer dar alta, mas ele ainda está com tosse, ele ainda está cansado, o raio-x dele não melhorou. Isso eu quero que vocês vejam, ó, que demora para melhorar, né? Eu sempre falo assim para os pacientes que eu atendo em consultório, pensa no COVID, lembra como o pulmão demorou para recuperar no COVID? O pulmão não recupera rápido, né? Então, eu sempre falo, a gente trata uma pneumonia por 7 dias, mas os sintomas, às vezes, duram 30, tá? E não é porque o paciente ainda está com tosse que a gente vai manter antibiótico, né? Muitas vezes ele vai permanecer com tosse. Então, assim, a taquicardia e a hipotensão tem que estar melhor em 2 dias, a febre, taquipneia e a hipóxia tem que estar melhor em 3. A tosse pode durar 14, a fadiga pode durar 14 e os infiltrados até 30. Eu digo que se o paciente ainda for com problema respiratório crônico, esses 14 se transformam em 30, tá? Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora de saber que a gente não precisa estender o tratamento pelas queixas do paciente. Se a gente tem um hemograma com melhoras, se a gente tem um PCR que baixou, se não houve piora de imagem radiológica, a gente pode terminar esse tratamento em 7 dias e acompanhar esse paciente. E aqui eu só quero deixar uma homenagem ao
não fosse por ele, a gente nem estaria conversando sobre pneumonias, né? Ou como tratar as pneumonias. E ele tem, que eu achei muito interessante essa frase, falem de mim, bem ou mal, mas não me esqueçam. Ou seja, acho que é impossível a gente esquecer, né? Essa revolução aí que ele fez para tudo aí que a gente usa como antibiótico. E era isso, gente. Obrigada, viu? Oi, Tati. Muito obrigada. Foi excelente. Eu acho que talvez a pneumonia seja a doença mais prevalente, né, na nossa prática clínica, assim, pela recorrência e pelo número de pacientes que a gente tem, principalmente a gente que atua em pronto-socorro. E eu vou fazer algumas perguntas que são pessoais minhas, né? Claro. Como a gente trata muito paciente na enfermaria, a minha dúvida é, primeiro, a gente tem uma carga enorme de pacientes que têm disfagia, que vêm sequelados de AVC, que usam sonda nasentérica e que internam recorrentemente por provavelmente uma pneumonia aspirativa. Depois que a gente estabiliza, né, mesmo que a gente entre inicialmente com a ceftriaxona, a gente usa muito no hospital a clindamicina ou associada à azitromicina, a gente não vai conseguir manter esse paciente 21 dias internado. A gente pode fazer uma transição de antibiótico e manter esse antibiótico via oral ou via sonda depois? Na verdade, a gente não pode fazer essa transição, né? Isso é algo muito complicado. Então, se a gente optar por iniciar, por exemplo, Clinda, a gente consegue fazer VO. Então, eu acho Uhum, uma excelente opção. Eu, quando trabalhava nas internações, usava muita Clinda para esses pacientes, porque a gente tem uma boa resposta e a gente pode liberar com VO, tá? uhum, Então, seria uma opção começar com a Clinda, associado, se de repente, a uma ceftriaxona, e a ceftriaxona a gente faz por 7 dias, a gente não precisa deixar depois 20, entendeu? Dá entendi. alta só com Clinda, que a gente tem uma Então, boa resposta. ótimo. Então, os 21 dias pode ser em monoterapia. Pode. Se ele Ah, estiver ótimo. melhorando, sim, né? Sim, Claro. aham. E a claritromicina, você acha que é uma boa opção também? Para esses pacientes acamados com disfagia, já não seria a primeira opção. Aí a gente Uhum, entraria, na verdade, a gente poderia iniciar com beta-lactâmico, que eu acho uhum. que, assim, é o mais fácil, entendeu? Se a Sim, gente for sim. pensar aí, a gente está lidando com antibiótico tranquilo dos pacientes conseguirem adquirir, né? Eu acho que a nossa maior dificuldade mesmo são com os pacientes internados, eu não sei como é que está isso agora, mas pensando nesses pacientes em aspiração, 21 dias de antibiótico. Ok. A minha última pergunta. Que critérios principais você indicaria para a gente ter tranquilidade em dar alta para esse paciente? Porque muitas vezes a gente fica inseguro, né? Um paciente que Sim. recorre, que vem várias vezes. E a gente fica, às vezes, querendo terminar o tratamento intra-hospitalar com receio de encaminhar ele para casa e ele recidivar e voltar em poucos dias com uma piora clínica. Eu acho que o principal aí, os primeiros 3 dias, eu acho que são os 3 dias mais críticos, né? Em 3 dias, o paciente, ele vai melhorar, ele vai começar a tomar melhor ou não, né? E nós vamos nos basear principalmente pelo hemograma e pelo PCR. Eu acho muito interessante, eu acabo fazendo, às vezes, muitas vezes em consultório, coletar escarro, porque ele vai guiar a gente para o antibiótico, né? Então, seria interessante, mas aí o paciente não pode estar em uso de antibiótico, tem que ser assim, internou, colheu escarro, entendeu? Porque aí o antibiótico já vai atrapalhar, né? Mas aí a gente tem uma segurança, não, esse paciente deu sensível a beta-lactâmico, então eu posso seguramente dar alta para ele com beta-lactâmico, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, ver saturação, né? Frequência respiratória, ele estava com uma frequência alta. Eu sei que no dia a dia é muito complicado a gente ficar medindo frequência respiratória dos pacientes, mas é muito importante, né? Se você vê ele um dia com 30, uma incursão de 30, no outro ele está com 25, a gente está vendo que ele está melhorando, né? Então, isso dá um conforto melhor para a gente sentir essa segurança de mandar para casa mais cedo, né? Então, seria isso. Pensar em escarro, eu acho válido. Hemocultura, eles falam só para deixar para os casos mais graves mesmo. Então, aquele paciente que continua com PCR alto depois de 3 dias, que não está evoluindo bem, aí vale a pena já coletar uma hemocultura. E sinais vitais, que na verdade é o dia a dia mesmo, né? Pedir para a enfermeira, normalmente a enfermagem faz isso, né? Eles medem frequência respiratória, medem frequência cardíaca, medem PA,
Então, de ser um pouco encherido e dar uma olhada ali mesmo no que a enfermagem está anotando, que é o nosso parâmetro, né? Nós como médicos, a gente passa lá em 5 minutos, a enfermagem está lá com eles 24 horas, então a gente tem que dar muito valor porque eles falam e anotam para a gente. Ótimo, Tati, muito obrigada. Para mim foi bem esclarecedor, a gente trata isso muito e é sempre bom a gente se atualizar e reforçar, né, e as condutas que a gente toma. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar aqui, de participar com a gente. Muito Obrigada obrigada mais uma pela vez. oportunidade, estou sempre à disposição para a gente conversar, tirar dúvidas, bater papo. Eu acho isso enriquecedor para todo mundo sai ganhando. Com certeza. Obrigada, então. Até mais. Pessoal, boa noite. Obrigada, tchau.